É melhor usar o Revit em português ou em inglês? Com certeza você já se fez essa pergunta, né? Pois então se prepare que eu vou te ajudar a resolver essa questão e te mostrar que você pode ter os dois em sua casa sem precisar instalar nada mais do seu PC. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou trazer mais um conteúdo popular, mais uma dúvida popular sobre Revit, que eu acredito que muitas pessoas que estão aprendendo ou que até mesmo já utilizam Revit já devem ter se perguntado. Mas afinal, é melhor trabalhar com Revit em português ou é melhor trabalhar com Revit em inglês? Essa é uma dúvida comum que atinge tanto pessoas que estão começando a aprender o programa, quanto pessoas que já sabem também utilizar o Revit, né? E é importante dizer que não existe uma única resposta, depende do caso de cada pessoa e existem prós e contras para cada versão, né? Tanto em português quanto em inglês. O bom é que existe uma forma super simples de você ter as duas opções disponíveis em seu PC sem instalar nenhum outro programa adicional. Então, antes de entrarmos nessa explicação, deixe o like no vídeo, se inscreve para fortalecer o nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Você não tem ideia do quanto a sua audiência e sua participação são importantes para nós. Então aproveita também e já deixa o seu comentário com o seu feedback do que você está achando do nosso canal e desse vídeo em específico. É sério, sem você esse canal não existiria e é para você que ele é feito. E sem mais delongas, vamos lá. Bom, respondendo de forma bem objetiva, se você está aprendendo a usar o Revit, eu, Lucas, recomendo que utilize a versão em português. Mesmo para quem já tem um bom domínio de inglês. Ah, e por que, Lucas? Se eu sei falar bem inglês, eu consigo ler bem inglês, por que eu vou utilizar a versão em português? Bom, na versão em português, todas as dicas e explicações dos comandos são em português. E tem muitos termos técnicos que mesmo quem já fala inglês fluentemente pode acabar se batendo um pouco, né? Ah, e o que são essas dicas, essas instruções de que você está falando? Bom, para isso, vamos para o Revit. Bom, aqui no Revit, quem trabalha com a versão em português não só tem o nome de cada comando em português, como a gente está vendo aqui, como tem também todas as guias, todas as janelas que se abrem vão estar em inglês, mas o que para mim é o mais principal de tudo é que quando você coloca o mouse em cima de um comando, ó, ele tem uma explicação breve sobre o que aquele comando faz. E essa explicação, ela vem em português. Então, como eu disse, se você está começando a aprender a utilizar o programa agora, ou seja, você está tendo seus primeiros contatos, você está se familiarizando ainda com a posição dos comandos, é interessante você ter todo esse suporte em português, porque mesmo quem sabe ler inglês, às vezes, para ler essas instruções, essas dicas de utilização dos comandos, se bate um pouco porque tem certos termos técnicos com os quais você não está ainda familiarizado, certo? Então, por conta disso, eu acredito que é interessante quem estiver começando a utilizar o programa, utilizar a versão em português para poder ter todo esse aporte. Além de que também, uma outra coisa muito interessante é que perceba que quando eu coloco o mouse em cima, tem a explicação e tem a opção de eu apertar F1 no teclado e aí ele vai abrir o site do Autodesk. E aí, quando abre o site do Autodesk, vem uma explicação ainda mais completa sobre aquele comando que estava, no caso aqui o comando de portas, né? Uma explicação ainda muito mais abrangente sobre o comando de portas. Essa janela da Autodesk, quando ela abrir, ela também já vem em português. Então, é mais um benefício, né? Claro que se você abrisse em inglês, você poderia chegar lá em cima e mudar o idioma ou pedir para o Google traduzir, né? Mas aqui você já tem esse ganho de tempo porque já leva você para a página em português com a tradução correta, certinho? A versão em inglês, por outro lado, eu recomendo para pessoas que já conhecem ao menos o básico do Revit e que têm um domínio razoável de inglês, porque fica mais fácil você buscar por dúvidas em fóruns se você conhecer os nomes originais dos comandos do Revit. Então, por exemplo, eu estou começando a aprender agora sobre telhados. E aí me bateu uma dúvida específica sobre uma parte lá, um dos elementos que normalmente estão dentro lá do comando de telhado. Vai ser muito mais fácil eu encontrar uma explicação sobre aquele comando se eu for pesquisar pelo nome original dele, no caso roof, ou então, por exemplo, o nome dos montantes, mullions, né? No caso de vidraça inclinada, que é um tipo de telhado também que existe dentro do Revit. Então, utilizando os termos originais, a gente tem acesso a muito mais informação, informações inclusive muito mais atuais, porque como o software ele é originalmente em inglês, né? Então a maioria dos seus usuários se comunicam em inglês, logo as informações mais atualizadas e mais completas acerca de qualquer comando que você venha pesquisar serão utilizadas em inglês. Logo, quem já tem um domínio básico, já está começando a fazer projetos dentro do Revit, já está tendo uma saída,
quer explorar funções mais avançadas, eu recomendo que aí sim você vá para a versão em inglês, pois você vai ter muito mais liberdade e alcance de encontrar de encontrar informações acerca do programa. Outra vantagem de usar a versão em inglês é que fica mais fácil para você pesquisar por famílias na internet, pois a maioria das famílias gratuitas que estão disponíveis nos sites estão com seus nomes em inglês. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, por uma família de janela, eu vou encontrar muito mais exemplos, né, modelos de famílias, se eu for no Google e pesquisar por Windows.rfa ou Revit Families, alguma coisa assim. Provavelmente vai aparecer muito mais opções do que se eu colocar janelas, Revit, download de famílias, alguma coisa assim, entendeu? Então, pesquisar em inglês pelas famílias também vai lhe dar um leque, um alcance muito maior. É importante frisar, porém, que mesmo que você utilize a versão em português do Revit, os atalhos dos programas eles permanecerão no original em inglês, de forma que não crie aquela confusão do CAD, por exemplo. Talvez no início, para quem usa a versão em português, fique difícil associar que, por exemplo, WA, que é o wall, se refere a paredes. Mas também não creio que quem está começando a aprender vai se pegar muito a atalhos, porque normalmente quem começa a aprender gosta de conhecer o local do comando. Então, como eu já disse anteriormente, quem estiver aprendendo, começando a utilizar o programa, eu continuo mantendo a minha posição de que utilize a versão em português e vá aos poucos se familiarizando com os atalhos em inglês, porque depois, quando você migrar para a versão em inglês, eles vão continuar sendo os mesmos e eu acho que vai se tornar ainda mais intuitivo para você que aquele comando tem aquele respectivo atalho, pois agora você vai estar trabalhando com o mesmo idioma com o qual esses atalhos foram criados, certo? Agora eu vou te explicar como deixar o Revit funcionando em português e em inglês no seu PC sem instalar absolutamente nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer nosso canal, se inscreve para continuar recebendo nossos vídeos com conteúdo gratuito e ativa o sininho para não ficar de fora de nada. Para fazer essa explicação, mais uma vez eu tenho que voltar para o computador. Então, vamos lá. Bom, então, no computador, o que acontece? Quando a gente vai abrir o Revit, né, a gente tem lá o ícone do programa, lá na área de trabalho, na pasta que normalmente você salva os programas, e você clica 2 vezes nesse link e ele já abre o Revit na versão em que você instalou. Se você instalou em português, ele vai abrir o Revit em português, se você instalou em inglês, ele vai abrir o Revit em inglês. Porém, você tem como ter as duas opções sem instalar absolutamente nada. Como é que a gente faz isso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o atalho, onde quer que esteja esse atalho, na área de trabalho, onde está a área de trabalho no seu computador, você vai clicar nele com o botão esquerdo do mouse e você vai dar um Ctrl C, que é para copiar o atalho. No mesmo local, você vai dar um Ctrl V, ou seja, eu acabei de duplicar o atalho. E aí, o atalho original, você vai renomear ele com a terminação do idioma a qual ele está funcionando. Então, se eu instalei o Revit em português, eu vou clicar com o botão direito, ou então, e aí eu vou renomear o nome desse atalho e vou colocar aqui, ó, PTB, né, que significa português brasileiro, para que eu saiba que esse atalho, que é o meu atalho original, o que veio já quando eu instalei o Revit, ele está em português, porque eu instalei o Revit em português, então eu sei que quando eu clico nesse atalho, vai para português. O outro atalho que eu criei com o Ctrl V, eu vou renomear ele e vou mudar aqui o nome para ENG, né, de English. Então, aqui agora eu sei, ou então você pode escrever mesmo em inglês, português, sem completo, sem abreviação nenhuma, do jeito que você achar que vai ficar melhor, certo? Esse atalho aqui agora, ele vai ser o atalho que vai funcionar para toda vez que eu abrir o meu Revit em inglês. Então, já que esse atalho ele vai funcionar para o inglês, eu clico com o botão direito nele e vou em Propriedades. Dentro de Propriedades, aqui na guia onde tem atalho, você vai localizar essa célula aqui onde tem destino, certo? Em destino, aqui no finalzinho vai ter Language PTB. Você vai mudar o PTB para ENG. Se você tiver instalado em inglês, vai ter Language ENG e você vai mudar para PTB, certo? Você vai fazer exatamente o inverso do que eu acabei de fazer aqui agora. Com isso, você aplica, dá OK, e aí, quando você clicar 2 vezes aqui em Revit 2021 ENG, que é a versão que a gente criou para o inglês, você vai abrir o Revit em inglês. Aqui a gente já consegue ver, ó, Architecture, Structure, Steel, Systems, Insert. Dentro de Architecture tem Wall, Door, Window, Component, Column, Roof, Ceiling, Build, Circulation, Model, Room Area. Todo o programa vai estar em inglês e eu vou ter as duas versões funcionando. Perceba que eu tenho aqui arquitetura, estrutura, aço, pré-moldado, parede, e quando eu volto para cá, Architecture, Structure, Steel, Precast, tudo funcionando em inglês bonitinho, tá vendo? Open New, Models, Families, Recent Files,
Ou seja, você não precisa instalar nada, você não precisa, sei lá, corrigir a instalação do Revit, nem reparar, reinstalar nada. Você simplesmente precisa criar um segundo atalho, mudar aquela extensãozinha no final, que você vai ter as duas opções funcionando para você perfeitamente, ok? Isso, eu sei que essa solução funciona para a versão 2020, 2021 e 2022. Eu nunca testei nas versões 2019 ou qualquer versão anterior a essas, mas eu acredito que deve funcionar da mesma forma. Se não funcionar, por favor, deixe um comentário, deixe seu feedback, que eu tenho certeza que se não funcionou com você, é interessante que outras pessoas saibam também, e eu estou muito curioso para saber também se funciona ou não, certinho? Mas e aí, curtiu? Então deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike e comente o que você achou dessa solução. Você já conhecia esse método de duplicar o atalho? Você conhece alguma outra vantagem de usar a versão em inglês ou a versão em português do Revit? Deixe seu feedback, que eu quero muito trocar uma ideia com você. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. Não custa nada e vai te ajudar muito a continuar recebendo as notícias do nosso canal. E meu muito obrigado por sua atenção até agora. E te vejo no próximo vídeo.